Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje eu trago um assunto importante, porque esse assunto ele condiz com futuras gerações, enquanto, como diz, se há seres humanos na face da terra. Então, a futura geração que eu falo é sobre crianças. E a gente vê muitos tipos de matérias mostradas pela mídia, e são matérias das mais, como diz, diferentes que existe, onde se vê mães que se esforçam pelos filhos, onde vê, às vezes, infelizmente, coisas negativas como filhos batendo em pais, ou crianças de pouca idade já tendo aquela autonomia e subjugando a autoridade dos pais. E isso são assuntos que para mim são muito sérios, porque as crianças, elas são um presente do Senhor Deus. E depois, se você tem uma, então lembre-se que ela vai ser o reflexo, ela vai produzir o reflexo daquilo que você criar, da maneira que você criar essa criança. Então, a Bíblia fala sobre criação de crianças. E aqui eu vou deixar alguns conselhos bem básicos para vocês. Alguém pode dizer assim: eu tenho meus filhos, uns estão num bom caminho, outros não estão. Outros pais dizem assim: mas parece que esse meu filho, essa minha filha é propensa para maldade, que é isso? Ou então, às vezes, pais dizem assim: mas como criar filhos nos dias de hoje é difícil. Outros dizem assim, outros que não são pais e vão ser de primeira viagem, podem fazer aquela pergunta como fez Manoá, que já tinha uma certa idade, foi prometida à esposa dele que ela teria um filho e ela já era de idade. E Manoá, a primeira coisa que falou para o anjo do Senhor foi: como vou criar este menino? Então, esse é um pensamento que vem de um verdadeiro pai, de uma verdadeira mãe. Além de dar carinho que a criança necessita, deve-se observar essa criança e, como diz, procurar criá-la da melhor maneira possível. Há pessoas que vão ouvir esta palavra e podem ignorar e dizer assim: eu não quero filhos. Ou então dizer: eu não quero nem saber de criança, eu não quero nem saber disso. Já pus no mundo, tá aí. Aí eu digo: será que você só pensa em si mesmo ou em si mesma? Não pensa em educar a própria cria que Deus te deu e que você colocou, como diz, que veio ao mundo através de você? Será que esse seu pensamento é só para encobrir vamos dizer, um preconceito de achar que é incapaz de criar ou que não sabe criar? Ou é mesmo porque você não se importa mesmo com as suas crianças? Isso tudo deve ser analisado e observado, e saiba que se você tem um pensamento desses em olhar só para você e não olhar para os seus filhos quando pequenos, fique sabendo que, como diz, mais tarde eles podem lhe trazer vergonha. E aí você pode chorar ou sofrer e perguntar no que foi que eu errei. Lá no fundo, uns sabem porque erraram, porque
deram uma criação muito sem atenção à criança, e outros porque, como diz, deram mimo demais às crianças, as quais não podem ter todo o mimo possível. Mas quer saber como começar a criar a sua criança? A princípio, você observa quando ela é pequenininha e que está dando os primeiros passos. Aí você observa as ações desta criança. Ah, mas criança não sabe o que faz? Bom, eu sei que criança tem inocência e certas coisas realmente não sabe. Mas a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 20, versículo 11, que até a criança mostra o que é por suas ações, se o seu procedimento revelará se ela é pura e justa ou não. Então, se você tem uma criança pequena, novinha, você já observa se ela não é uma criança geniosa, se não é uma criança brigona, se não é uma criança que quer tudo na hora dela, no tempo dela, do jeito dela, se não é uma criança que está, vamos dizer assim, sendo rebelde ao que você fala, se é uma criança que preste atenção até quando ela estiver no seu braço, que ela pode fechar o semblante, de mostrar zangada e aborrecida e de repente dar tapas no seu rosto. E você pode achar graça, ou então só apenas dizer, não faça isso não, meu filho. Mas aí eu digo a vocês que já é um sinal onde se deve estar alerta e corrigir isso. E não só corrigir, mas saber corrigir. Porque senão, lá na frente vem consequências piores. Então eu digo que criar um filho hoje, aliás, sempre criar crianças, filhos, é um desafio. Porque crianças, às vezes, dão a maior alegria, às vezes entram em enrascada, às vezes desobedecem, fazem os pais chorarem, ou faz os pais se alegrarem. Mas eu digo a vocês que a criação desde criança é muito importante, é muito fundamental para quando ela crescer. Então aqui já está dizendo que ela pequenina já se observa por suas ações se no coração dela ela é pura e justa, se inclina para o que é puro ou para o que é justo. Então, como diz, tem criança pequena que, digamos, tem uma irmãzinha ou irmãozinho mais novo, aí às vezes tem aquele ciúme, aí vai, bate no irmãozinho ou na irmãzinha menor, ou morde, e essas coisas devem ser corrigidas e devem ser levadas com muita seriedade. Porque eu digo a vocês que parte de pessoas que às vezes entram no mau caminho é por causa não só das escolhas, mas da criação que tiveram. Ou seja, às vezes não tiveram atenção devida dos pais, então o mundo deu mais atenção. Então, eles foram para lá, foram abraçados do jeito que queriam, ou que são, ou que querem ser, e aí, como diz, a sua autoridade, o seu legado de pai e de mãe, como diz, você deixa ser minado por causa disto. Então, conselhos práticos que eu quero dar para você que tem crianças ou vai ser pai e mãe, preste muita atenção. Em primeiro lugar, é bom criar criança na presença de Deus. Ah, lá vem a religião. Bom, eu estou falando na presença do Senhor Deus, do Deus verdadeiro. A palavra do Senhor fala, Mateus capítulo 19, versículo 13, assim.
que depois trouxeram crianças ao Senhor Jesus para que lhe impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam, as crianças, e dizia: não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Quer dizer, às vezes nós temos essa atitude e visão como tiveram os discípulos, que criança causa tumulto, que criança desorganiza, que criança faz barulho, e ali eles estavam querendo organizar as coisas. Mas acontece que elas estavam querendo ir até o Senhor Jesus. Então ele disse: deixe elas virem para mim, porque o reino dos céus será semelhante a elas. Ou seja, terá a inocência, como diz, a pureza de uma criança, uma inocência que tem, como diz, se um adulto tiver, é um bem-aventurado. Pureza de uma criança e inocência não quero dizer que seja mentalidade infantil. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando acerca de ser um adulto sem malícia, sem coisas ruins, como uma criança que mostra bons procedimentos em suas primeiras ações. Quando ela começa a andar e se vê a mãe sentir uma dor, ela vai até a mãe, às vezes chora, e se nem sabe falar direito, mas aponta ali, como que se quisesse perguntar à mãe por que a mãe está sentindo dor. Ou se o pai vem com amuletas, de repente ela pega e põe uma cadeira para o pai se sentar e pega as amuletas do pai e ali tenta colocar no lugar, tenta fazer de tudo. Então, crianças são bênção de Deus. Agora, o problema está na maneira em que se cria e também no sistema deste mundo. Então, primeiro ponto, se quer criar uma criança bem, crie na presença de Deus. Mas você pode dizer: eu criei filhos na presença de Deus, hoje estão aí tudo afastado, hoje estão aí, uns deram para isso, uns deram para aquilo. Criar criança na presença de Deus não é apenas consagrá-la ao Senhor Jesus e pronto, não. É você ensinar o caminho em que se deve andar. Porque quando crescer, como diz, pode até se desviar dele, mas vai se lembrar, como diz, do caminho o qual a mãe e o pai ensinou e que é diferente daquele caminho que ele ou ela escolheu viver. Outra coisa, primeiro, crie a criança na presença de Deus. Segundo, seja exemplo na frente do seu filho e da sua filha. Se você reclamar ou reprovar seu filho ou sua filha, cuidado que pode ser coisas que ele aprendeu com você. E que você se enraivece e aí bate em sua criança. E eu digo, a Bíblia não condena, vamos dizer, uma disciplina de bater. Mas não é bater para matar, nem bater na cara, nem bater com, como diz, dessa maneira, não é assim. Como diz, tem a moderação das coisas. Vou chegar a esse ponto, mas primeiro, seja exemplo. Ou seja, mostre a seus filhos virtudes que você trabalha. E se você errar, como diz, mostre a seu filho e diga: olha, eu errei, papai errou, mamãe errou, mas papai e mamãe não quer que você seja assim. Papai e mamãe errou e vai fazer por onde não errar mais. Então, seja exemplo para o seu filho, para a sua filha. Para depois não estar chorando e dizendo: onde é que eu errei? Eu criei na igreja. Sim, a igreja, a presença de Deus, é importante a criança participar. Mas não é só lá
que vai fazer parte da formação do caráter do seu filho. Vai ser ele sendo modelado pelo Senhor Deus, por você que é pai e mãe, saber, como diz, exercer a sua autoridade sem ser autocrata, mas ensinando e mostrando. Outra coisa, se vai dar à luz a um filho, uma filha, e de repente não quer, o conselho que eu dou é: não abandone seus filhos. Mas se porventura não quiser criar, pelo amor de Deus, não descarte seu filho ou filha como lixo. Mas ao menos tenha o senso de procurar uma família para criar, que queira criar, uma família de condições, que queira criar, que isso é muito mais honesto, digno, do que muitas coisas que vemos aí, porque vemos de tudo na vida. Observe quando sua criança estiver crescendo, estiver indo para a escola com mochila, com seus cadernos ou seus livros, for pequena, observe as amizades dos seus filhos. Observe bem. Observe a bolsa dos seus filhos. Ajude-os nas tarefas da escola. Diga que é importante eles estudarem. Se observar algum objeto estranho, perguntar quem deu e ensinar que não se deve aceitar nada de estranhos, que até na calçada, quando estiver andando a pé, que ande bem no canto, porque de repente vem carro, sequestra, leva. Nós sabemos que esse mundo está virado e que de tudo a gente vê por aí. Aí tem mãe que nem tá aí pro filho e a filha, deixa andar sozinho, sozinha, como diz, mas num lugar onde passa muito carro, não faz isso. Numa praça isolada, onde de repente pode vir um carro, não faz isso. Porque de repente pode ser maus intencionados, pegam, botam teu filho, a tua filha ali naquele carro e uma vez já foi. E aí você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Então, observe as amizades dos seus filhos. Que sejam pessoas, se é um menino, que sejam meninos. E também pode ter amizade com uma menininha, uma amiguinha. Sim, e a amiguinha pode ter amizade com a amiguinha, com amiguinho, sim. Mas vê se é saudável as amizades. Vê se não fazem trelas, se não fazem coisas que não devem fazer. Porque tem crianças com idade ainda da inocência, mas que fazem coisas terríveis. E aí, como diz, escolas ficam horrorizadas, pais ficam sem entender. E aí, se você quer que seu filho não seja mais um desses, ou sua filha não seja mais uma dessa, então você, como diz, peça ajuda a Deus para criar o seu filho e a sua filha. Ensine a eles sobre a vida gradativamente. Ou seja, quando for crescendo, ensine a eles a realidade da vida aos poucos, quando for crescendo, e também ensinar como se defender, o que fazer, o que é certo, o que é errado. Então, ensine a seus filhos sobre a vida gradativamente, ou seja, quando estiverem crescendo, entendendo das coisas, aí você vai falando. Outra coisa, na hora da disciplina, eu sei que existe o conselho tutelar, respeito às autoridades competentes, porém eu quero dizer algo que deve ser observado. Porque se uma criança ela não for, às vezes, disciplinada, ela lá na frente
é desses adultos que crescem e acaba batendo nos pais. Ou então são crianças que com 10, 12 anos já faz todo tipo de coisa por aí, o pai e a mãe já não dominam mais. Então esse é o lado que deve ser visto. E o que a Bíblia diz sobre isso, sobre disciplina? Provérbios 23, aqui no versículo 13 e 14 diz assim: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Ou seja, não é dar na cara, ou dar até matar, ou fazer, não é assim. Mas é saber dar uma disciplina e você reafirmar sua autoridade de pai e de mãe. E procure estar certa naquilo que você está disciplinando o seu filho. Aqui diz: castigue você mesmo, o seu filho e a sua filha com vara, e assim livrará a alma do inferno. Ou seja, uma criança é para ser, vamos dizer, tratada com amor, sim. Tratada da melhor maneira possível, sim. Mas não pode, vamos dizer assim, fazer todos os gostos dessa criança em tudo que ela quer a ponto de impor a você. Isso não pode acontecer. Porque senão lá na frente ela vai mandar em você, mesmo com pouca idade, vai querer dominar tudo. O inimigo usa para manipular, porque entende que você não sabe dar um não, e aí vai ser ruim para vocês. Então, tem um filho, tem uma filha, tem que ter disciplina, tem que ter amor, tem que ter gentileza, tem que escutar, tem que falar com os filhos, ter tempo para eles, apreciá-los, amá-los, cuidar bem deles e também corrigi-los. Agora tem uma coisa na correção. Não é bater e dizer assim: se você me desobedecer, eu vou bater. Não é só isso. Você precisa falar para uma criança o porquê de ela fazer uma coisa e do porquê não deve fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que hoje ela tá maiorzinha. A única sobrinha que eu tenho. E ela, quando era bebê, tinha 2 aninhos, ela estava brincando ao redor de um centro de vidro, aqueles centros que põem na sala. E ela correndo ao redor, correndo, feliz, mas de repente eu pego, coloco a minha Bíblia ali, a minha bolsa, aí ela faz assim: titia, mamãe disse para eu ter cuidado, porque é vidro. É para eu não botar coisa em cima do vidro e para eu não correr muito para não bater no vidro, senão quebra, senão vai me machucar, senão dói. Vidro é perigoso, vidro para não quebrar. Então quer dizer, a criança de 2 anos, já com essa consciência e essa criação plausível que minha cunhada dá a ela, então desde bebê, ela sabe, como diz, quando a mãe diz não faça, então ela sabe por quê. E se disser faça, ela também sabe por quê. Então é muito importante esse tipo de coisa. E que às vezes os pais não sabem explicar a seus filhos. E se você explica com raiva e se bate com fúria, aí vai criar uma criança revoltada, vai criar uma criança que vai odiar vocês e que pode acontecer desatino, como a gente vê por aí. Crianças, adolescentes, como diz,
matando famílias e tudo mais. Então eu quero dizer que criar criança no caminho do Senhor é muito importante. Mas ela tem que aprender além da Bíblia e ter um bom convívio. Ela tem que aprender coisas que vão moldar o seu caráter e que ela vai estar bem cientizada. Então, a bebê de 2 anos já sabia que como diz, não podia brincar muito perto do vidro nem botar nada em cima, porque podia quebrar, se cortar, e que se desobedecesse o pai e a mãe, como diz, iria, como diz, ficar de castigo. Então, esse é o tipo de criação mais coerente. Principalmente se você tem filho ou filha que tem aquele temperamento ou aquele gênio que às vezes não é fácil de lidar. Mas o pai e a mãe, se vocês buscam ao Senhor Deus, Ele vai dar a maneira, a direção certa para você saber lidar com a sua cria. Então, uma criança, outra coisa, observa os amiguinhos e as amiguinhas que tem, como diz, para evitar outros males. Não deixe sua criança, seu filho, filha, com estranhos e até mesmo com familiares, assim, parentescos, se não tem muita comunicação. Como diz, é bom que a criança, ou em casa, ou fora, onde tiver, seja muito bem monitorada. Tenha câmeras, tenha tudo. Porque alguma coisa que Deus o livre acontecer, por ali já é um meio que se sabe. Nós sabemos que o mal, ele pode brotar de todos os lados. Pode vir da parte de uma mãe, sim. Pode vir da parte do pai, pode vir da parte de um avô, de uma avó, de um parente, de uma babá, de uma creche, de um lugar, de uma escola, sim. É de todo lugar. Por isso que eu digo que, como eu já mencionei, o primeiro ponto muito importante para criar seus filhos é na presença de Deus, porque o mundo está muito virado, vocês sabem disso. Então, a criança, ela deve ser tratada, como diz, como criança, mas ela deve ter consciência das coisas. Você vai ensinando certas coisas, a não aceitar doces, balinhas ou coisas de estranhos, a não aceitar, como diz, quando o adulto chamar para dentro de um carro, não aceitar, não querer correr, ir para perto, como diz, de pessoas conhecidas, se você não tiver no momento. Então, como diz, outra coisa, não trate o seu filho ou a sua filha com mimo absoluto. Não. Porque tem mães que dão a vida pelos filhos, mas por nunca terem sido disciplinados, ou nunca serem corrigidos, ou nunca receberem um não, aí eles erram porque acham que tipo assim, quando a mãe diz assim, eu te criei como um príncipe, eu te criei como uma princesa, o que é que deu na tua mente para tu fazer isso? Porque simplesmente, como diz, mimo demais, infelizmente abre essa brecha para que lá na frente apronte, porque sabe que o pai e a mãe vai fazer de tudo para cobertar, para estar do lado e tudo mais. Então não se deve tratar a criança com mimo absoluto, não. Não estou dizendo aqui para nenhum pai ser um troglodita e nenhuma mãe ser, como diz, uma mulher assim, nervosa que viva batendo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que uma criança, como diz o pai, a mãe pode fazer os gostos, mas não todos. A ponto de você observar que os gostos da sua criança estão acima de vocês, que são pais. Entenderam? Então,
Como diz, não trata com mimo absoluto. Não. Principalmente se uma criança é pequena, digamos que é um chocolate, e a mãe diz não. Aí faz aquele escândalo, aí às vezes se joga no chão, ou começa a gritar, ou começa, como diz, a fazer aquela coisa toda. Então, criança deve ser ensinada em casa. E dizer, se você fizer isso na rua, você vai ficar de castigo. Se você fizer isso na rua, eu tiro a sandália do pé e dou umas palmadas em você. Se você fizer isso na rua, mamãe não vai comprar porque não tem dinheiro. Mas outro dia que mamãe tiver dinheiro ou papai tiver dinheiro, papai compra. Hoje não. Então não faz esse tipo de coisa. Senão, papai e mamãe vai te bater. E outra coisa, pai e mãe. Quando você disser uma coisa que vai fazer para o seu filho ou sua filha, principalmente disciplinar, você cumpra a sua palavra, não ameace só. Faça valer. Porque aí você vai ter a sua autoridade de pai e de mãe. E ali o seu filho, sua filha vai crescendo sabendo que não pode, como diz, passar da rédea, porque se passar da rédea sabe o que acontece. Porque tem mãe que fica, às vezes, discutindo com a filha de 10 anos, de 12 anos, e dizendo, você acha que manda aqui? Mas você, como diz, não sabe o que é isso? Você acabou de nascer. E lá. Olha, você me respeita, hein? Senão eu vou bater em você. Olha, você me respeita, hein? Senão isso e aquilo. Aí se você ouvir a desagradável frase que eu vou dizer assim, que às vezes tem adolescente que tem a ousadia de dizer cachorro que late muito não morde, aí você não ache ruim. Porque é assim. Pai e mãe, como diz, deve ser de palavra. Até na sua vida cotidiana, de palavra. Faça sua palavra valer. Agora, fale aquilo que você é capaz de cumprir. E não fale precipitadamente. Mas você primeiro explica o caminho ao seu filho ou à sua filha e diga, olha, não faça isso porque é errado e você vai ter a consequência disso e disso. Aí diz, se você for por esse caminho, vai ser bom porque você vai conquistar isso. E faça assim, me obedeça porque é o melhor para você por causa disso e disso. Ou seja, explicar. E disser, e se você quebrar a rédea e não fizer o que mamãe e papai está dizendo, então eu vou tirar seus privilégios. Eu não vou levar você para passear. Eu vou tirar o seu celular. Eu vou tirar o seu tablet. Eu vou colocar você de castigo. E se você sair do sério, você vai levar umas palmadas. Então o pai e a mãe tem que ser firme. Não é cruel, é firme. Saber dar carinho, saber falar sério e saber fazer valer a palavra. Porque quando crescer, vai dizer, ixi, se eu fizer isso ou aquilo, minha mãe ou meu pai, eita, só sobra para mim. Pois é. Porque aí você vai estar fazendo de tudo para tirar o seu filho, a alma dele do inferno. E é do inferno o sistema, o qual tem muitas coisas malignas e controversas. E também do inferno, como diz, se partir deste mundo. Então assim se cria um filho, uma filha. Então eu mesma tive uma criação, a qual bastava o meu pai ou a minha mãe olhar assim para a gente, para mim e meus irmãos, já sabíamos o que é que estava querendo dizer. Então, por quê? Porque tiveram pulso, principalmente minha mãe.
Então, um pai e a mãe que criam um filho nessas condições, como diz, a propensão de ter sucesso na criação do filho é bem maior do que dizer, não, deixa a criança ser criança. Aí eu pergunto, o que é que tem a ver disciplina com deixar a criança ser criança? E criança não aprende também não, e às vezes não extrapola não, e é motivo de muitas alegrias, mas se fizer uma coisa e fizer a gente chorar e vai ficar por isso mesmo, ou vai estar batendo na cara pequenininho, na sua cara, e você acha bonitinho, aí quando tiver 10 anos, você já não domina mais, e se morar na sua casa com 20, 30, vai querer, como dizer, extorquir o seu cartão, vai querer extorquir tudo que você tem, porque vai dizer que é filho e vai chamar você de quê? De inútil. E aí, como diz, vai querer te pôr no asilo, vai querer, como diz, tomar tudo na casa, e vocês sabem que a realidade é essa. Então, não é, como diz, criança é um presente do Senhor, mas tem que saber criar. Tem que saber criar, tem que ter autoridade, um pai e uma mãe. E hoje em dia, alguém pode aí dizer, é fácil falar, difícil é ter. Aí eu digo, difícil é ter se você não quiser ter. Porque se, por exemplo, você trabalha no seu trabalho, se você diz às pessoas assim, respeite meu espaço, se você preza e vive e luta pela sua dignidade própria, então você vai saber frear o seu filho, a sua cria. Vai saber se ele está mentindo ou não, vai saber se ele está aprontando ou não, vai saber ter força para dizer um não e dizer o porquê do não, o porquê de estar no castigo, e vai também saber apreciar e valorizar o seu filho também. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, se seu filho tem um sonho, eu quero ser um astronauta, eu quero ser um médico, eu quero ter uma casa bem grande. Eu quero... ou tiver inventando uma coisa boa, não sei, criando alguma coisa, que tem crianças que têm essa habilidade para criar, ou fazer coisas boas, ou cantar. Apoie seus filhos. Apoie. E diga sim, meu filho. Se for a vontade de Deus, você vai conseguir. Vai dar tudo certo. Se você vê que ele tirou uma nota baixa na escola, não bate nele não, mas procura ver se ele está bem psicologicamente, se ele está bem na escola, e dizer assim, vamos recuperar isso aqui, você pode fazer melhor do que isso, porque você, meu filho, é muito inteligente, você, minha filha, como diz, você é bênção de Deus, então colocar o filho para cima, para frente, mas não para ele ser snob, e sim para ele ter, ou ela ter dignidade própria. Então o pai e a mãe, como diz, apoie seus filhos em coisas boas. Em coisas que não são boas, se são pequenos, a vara ainda está verde, você pode dobrar. Ou seja, dizer não por causa disso, disso e disso. Agora também não é quebrar, vamos dizer assim, o gênio da criança, é moldar, é aproveitar, digamos, o que ela tem de forte, ou se é uma criança decidida, ou se é uma criança que, como diz, sabe o que quer desde criança, apreciar essas coisas boas, mas quando vai para o lado em que é contrário ou que é errado, aí você ainda pode frear, dizer não, não. Agora, e se o filho cresce, é de maior, e está num caminho que só Jesus, aí o que é que você pode fazer com este filho? Não é entrar na autocomiseração, morrer de desgosto em que eu errei, em que eu falhei, meu Deus, porque já passou o período de você criar, quando o filho cresce. Mas é você aconselhar e você orar. Agora, uma coisa, nunca abra mão.
é dos seus filhos respeitarem você, como mãe, como pai. Agora, como dizer vazão a este respeito, para que eles não digam, não, eu vou respeitar a senhora se a senhora passa a noite, como diz, no forró e deixa eu e meus irmãos aqui. Eu vou respeitar o senhor que vive traindo minha mãe. Eu vou respeitar a senhora que faz isso e isso. Aí dá legalidade para eles, como diz, abaterem sua moral. Então nós temos que ter cuidado. A sua cria, ela, como diz, pode ser o seu espelho. Agora eu não afirmo que vai ser o seu espelho, porque tem crianças que às vezes saem de lares conturbados, mas que pela graça de Deus não vivem aquele mesmo estilo de vida. Porque se apegam ao Senhor Deus, porque vão para outros ciclos sociais saudáveis, e aí, como diz, com a graça de Deus, tem uma vida assim, melhor, um comportamento mais polido. Mas tem crianças que às vezes pode ser o espelho do pai ou da mãe, porque vê o pai e a mãe mentir e aprende a mentir. Aí o pai e a mãe se irritam porque a criança mente, mas aí quando ela entender, ela vai dizer, vocês foi que me ensinaram a mentir. E aí, como é que fica a tua reputação? A tua moral? O legado de pai e de mãe que Deus deu a você, que não é todos que têm. Então são coisas que precisamos pensar. E mais uma vez eu reforço, monitore bem os amiguinhos, as amiguinhas da sua filha, do seu filho, para brincar ali em casa, na sua vista. Se brincar na escola, você já pede à professora e diz qualquer coisa diferente, você me avisa. Tá de olho, tá em cima. Agora não é mostrando desconfiança da criança, mas dizendo, meu filho, minha filha, eu sou assim com você, porque você ainda está crescendo, entendendo as coisas. Então, eu estou tendo cuidado com você. Um dia você vai me entender melhor. E assim, vai criando o filho da melhor maneira possível. A disciplina, ela deve existir, mas de forma firme, explicativa, e não, como diz, bate na criança lá irada, que acaba matando, flagelando, acaba, meu Deus do céu, não é assim não. Como diz, a Bíblia não ensina nada de ruim. A Bíblia, a palavra de Deus, ensina o que é correto. Toda pessoa se passa por uma disciplina na vida, não é só criança. Por exemplo, se você vai numa empresa, você não pode chegar a hora que quer. Se trabalha lá, você tem que chegar na hora certa. Se lá tiver farda, você tem que usar farda. Se lá, como diz, tem um determinado horário de você cumprir a tarefa, você tem que cumprir a tarefa. Então, isso são regras, é disciplina. Então, mesma coisa é em casa, é com os filhos. E outra coisa, acontece das vezes o pai encobrir o erro da filha ou do filho e a mãe querer corrigir, ou vice-versa. E eu digo a vocês, não façam isso porque, como diz, vai causar divisão dentro de casa e o diabo entra nessa situação, porque entra mesmo, e acaba, como diz, marido contra mulher e acaba casamento, acaba tudo. Essa é a realidade. Então, os dois têm que concordar. A mãe diz, olha, se você fizer isso errado, que eu já disse que não é para fazer, além de eu contar pro teu pai, eu vou, como diz, te disciplinar aqui. E se teu pai quiser te disciplinar de novo, vai disciplinar. Porque você tá errado ou errada. Não é assim que mamãe e papai ensinou. É assim. É serem unidos. Até neste ponto. Porque aí não vai ter brecha para o filho ou a filha ser acobertado quando estiver errado ou errada.
Ah, deixa ela, só uma criança. É só uma criança, mas não é bem assim não. Porque só criança de 12 anos eu vejo às vezes como de grávida de outra criança, criança grávida de outra. Menino fazendo, como diz, coisas que não deve fazer sendo menino. Então, como diz o que eu falo aqui, não é exagero e nem é, como diz, rigidez, mas é disciplina e responsabilidade. Para você, mais tarde, ver o seu filho e a sua filha bem criado da melhor maneira possível e dando alegrias para você. Então, tem uma criança, se ele quer muito uma coisa, ela quer muito uma coisa, ensina um senso de responsabilidade. Vou dizer qual. Tem hora para brincar? Tem. Tem hora para fazer as tarefas da escola? Tem. Tem hora de ter um mimo do pai e da mãe, um lanche, uma coisa, um carinho do pai e da mãe? Tem. Tem hora para tomar banho? Tem. Para brincar, organizar os brinquedos, botar no lugar? Sim. Tomar banho e se vestir e ficar limpo? Sim. Ah, mas eu queria um celular. Quer um celular, meu filho? Quer uma bicicleta? Muito bem. Primeiro estude para tirar boas notas e depois você pode, vamos dizer assim, na porta de casa ou na escola, você pode vender, um exemplo, umas cocadas, você pode vender umas balinhas, ou então dinheiro que seu pai ou a sua mãe der, você vai juntando. Isso mostra um senso de responsabilidade, não é trabalho escravo aqui que eu estou falando. Eu estou falando de a criança ter responsabilidade, saber que as coisas são conquistadas e não são fáceis. E que é bom conquistar as coisas de forma honesta, trabalhando. Porque aí quando tiver 18 anos vai estar procurando trabalho para ajudar você. Não vai dizer assim, é sua obrigação você dar tudo que eu quero e esquecer que já é maior de idade. Então, a gente cria um filho e tem que olhar o além. Não só o presente, mas o além. Cria com amor? Sim. Cria com proteção? Sim. Mas tem que ter pulso? Tem. Porque se você não tiver, aí cai nas mãos das autoridades competentes, como um bandido ou como, sei lá, como alguém que errou e fez coisas terríveis, você vai ter o pior desgosto do mundo. Então, criar criança não é tão simples assim e não é um assunto a ser ignorado. Então, esse é o conselho que eu dou hoje, um simples conselho para lidar com as crianças. Como eu repito, o primeiro versículo que eu quero repetir para finalizar, Provérbios 20:11. Até a criança dá-se a conhecer pelos seus atos, se sua conduta é pura e reta. Ou seja, com 2 ou 3 anos dá para você observar se ela é uma criança, digamos, se for uma menina, se já quer pegar a vassoura para lhe ajudar a varrer. Um exemplo. Ainda que não tenha força, mas se está se inclinando para alguma coisa boa, ou se está inclinando para coisa que não deve. Então, a partir daí, deve ser ensinada. Deve ser ensinado esse menino, essa menina. Então, tem menina que 3 aninhos, 2, quer pegar a vassoura para ajudar a mãe. Aí a mãe acha engraçado e é interessante. Porque a pequenina não sabe pegar numa vassoura como um adulto. Mas está mostrando uma boa atitude, que quer ajudar a mãe. Às vezes pega, arrasta uma cadeira, vai ali para a pia e quer, digamos, lavar um prato, ou diz assim, tá sujo, porque quer ajudar a mãe. E se for um menino, ele vai olhar para o pai e ver que o pai, como diz, vai olhar como é o jeito do pai, como é que o pai fala, como é que o pai veste. Porque menino vê um pai como um herói.
Então não queira distorcer isso na mente do seu filho. Porque tem pai por aí, mãe, que faz destroço com os filhos. E aí você acaba, como diz, botando um trauma tão terrível nessa criança, que aí você, ao invés de criar como um bom cidadão, acaba adicionando mais um ladrão, ou mais um malfeitor, ou mais uma que está no caminho errado, aí é onde você erra. Porque você vai dizer, trabalhei, dei comida, dei roupa, dei tudo, o que é que faltou? Faltou observar as ações da sua criança, da sua cria, e assim corrigir, e orar e pedir a Deus para que ajudasse, para que observasse e corrigisse o quanto antes, e não fazer vista grossa, e não, como disse, ocupar-se e atirar apenas no trabalho, e não ter tempo para teus filhos. Cuidado! Aí é onde erra. Ah, mas se eu trabalhar, ele não come. Eu digo, e se você também não observar, o mundo, o mal pode tragar. O que é que você acha? Então tem que haver equilíbrio nas coisas, tem que fazer um jeito. É pai, é mãe, não é fácil criar, mas com a graça de Deus é possível. Então trabalha para dar tudo o que tua criança quer, mas tu nunca deve esquecer que tem que ter um tempo para ela, tem que estar de olho nela, tem que estar de olho no menino, ver como é que tá, se tá tudo correndo bem, como é para ser. Aí onde é? Não é botar menino no mundo e criar como se fosse batata na feira, de todo jeito, de toda hora, dar comida se quiser, vai para as festas, vai não sei para onde. É egoísta. Olha só pra si, se esquece das crias. Pra que botou cria no mundo? Se não sabe criar ou não queria criar. E se botou no mundo, mais uma vez eu apelo, pelo amor de Deus, não seja mais uma, ou mais um que joga no lixo, que mata, que põe dentro de uma mala, joga não sei aonde, quando a gente vê nas mídias aí, mas pelo menos tem um senso de observar uma boa família e perguntar se pode criar o seu filho ou a sua filha. Se não tem, como diz, se você não é páreo para criar, só foi páreo para parir, para se envolver ali e fazer, como diz a criança vir, então se não é páreo ou párea para criar, então pelo menos faça isso. Ou então, como diz, tiver avó que ainda tenha condições de ajudar a criar uma criança, trabalhe para não ser um peso. Ajudar. Botar o filho no mundo, tem que se virar. Essa é a realidade. Aí depois não fica dizendo aonde eu errei. Aonde errou? Porque desde bebê, o bebê ficava assim zangado, batia na tua cara e tu achava bonito. Aí agora com 10 anos faz o que quer, 12 anos faz o que quer, 15 anos faz o que quer. E não vem dizer que não é não, porque que a gente vê por aí, porque o mundo tá virado, é isso aí. Sabe? Não é difícil ser mal, não. Basta, como diz, um risco nem de fósforo para ser ruim. Agora, para ser bom, é luta mesmo. Se a mãe nem que precise trabalhar em casa de outras pessoas e leva o seu bebê nas costas porque não tem com quem deixar, melhor assim, minha filha, porque se o patrão e a patroa deixar, melhor assim, porque pelo menos tá na tua vista, do que tá na mão de gente, o qual vai estar criando por você. E aí pode acontecer desatino com teu filho e tua filha. E depois? Como é que fica? Então, que Deus, o Senhor nosso Deus, ajude. Não é fácil criar criança. E não chama o período de adolescente de aborrecente. Isso não tem nada a ver. É porque adolescente tem a mente complexa, porque está em fase de transição. Ou seja, está transformando, saindo do período de criança para o período pré-juvenil.
Então, a mente não entende certas coisas. É como se fosse uma TPM, assim, de adolescentes. Mas com a graça de Deus, com a ajuda do Senhor, se ensina. Tem paciência, né? Chamar o filho de aborrecente, porque é o tempo de aborrecente. Você gostaria de ser chamado de aborrecente? Então não fala isso para os teus filhos, não. Prefira dizer que são abençoados. Sempre profira, abra a boca para proferir palavras boas para seus filhos. Meu filho, você é uma bênção. Minha filha, você é uma bênção. Meu filho, você é muito inteligente. Minha filha, você é muito inteligente. Minha filha, você lavou a louça. Que bênção. Já fez as tarefas de casa. Que maravilha. Ah, minha filha, que maravilha, meu filho. Você está trazendo a prova. Tirou 8, tirou 9, tirou 10. Que bênção. Glória a Deus. Cada conquista dos seus filhos, aprecie. E assim ele vai criando, vai se tornando vai se tornar um adulto onde vai ter autoconfiança, onde vai ter firmeza em suas ações. Porque é que às vezes tem muito adulto medroso, assim, com medo, tem muito adulto assim, indeciso, tem muito adulto assim que parece que não sabe viver sem estar debaixo da saia da mãe ou do pai, porque às vezes teve uma mãe extremamente dominadora, principalmente mãe, como diz, extremamente dominadora, ou às vezes teve um pai muito, mas muito ausente. Então isso também não pode. Ah, mas o que é que eu vou fazer? É meu trabalho. Eu digo, eu sei que é o seu trabalho, mas, como diz, observe esse lado e pensa. Porque trabalho não é tudo, nem deve ser, como diz, a sua prioridade total. É o Senhor Deus, depois família, a si mesmo, seu trabalho, sim, suas conquistas. Filho não é atrapalho na vida de ninguém. Como diz, se a sua vida não tá boa com seus filhos porque cresceram, é porque você mimou demais, deu de tudo e nunca disse não. Aí agora eles batem em você para você dar aquilo que é seu. E você não ensinou o senso de responsabilidade. Então, tudo isso deve ser observado na criação de filho e de filha. Lembre-se, nunca bater com ira para não criar uma criança revoltada. Quando ela levar uma chinelada, leva consciente de que foi avisada que não era para fazer uma coisa por causa disso, disso e disso. E aí fez, então apanha consciente. Se tiver enfurecida com sua filha, aí uma coisa eu falo, pelo amor de Deus, se esfrie um pouco o juiz, tá certo? Porque, digamos, um pai e a mãe ficam enfurecida assim, porque de repente a filha fez besteira, com 12, 13 anos engravidou. Bom, se o problema já está feito, o que é que vai fazer? Vai tirar de casa? Vai dar uma surra na filha e acaba perdendo filha e neto ou neta? Então o que é que vai fazer agora? Tentar consertar as coisas, dizer, bom, você não ouviu o conselho e acabou, como diz, fazendo o que não devia, engravidando minha filha, meu filho. Pois é, vou apoiar você, mas você vai aprender um senso de responsabilidade maior e mais cedo. Porque você vai aprender, criança, a criar sua criancinha e vai aprender a ter um trabalho e também estudar para você depois dar conta de criar sua cria, como diz, sozinha ou sozinho, é assim. Então que o Senhor nos ajude. Próximo conselho eu posso estar falando sobre adolescentes, que é mais complexo. Mas uma coisa eu lhe falo, não fale certas palavras porque são como não flui como um bom, como bênção para a vida dos seus filhos.
Não flui. Então não fale. E outra coisa, a Bíblia diz, não provoque a ira dos seus filhos. Está escrito, Efésios capítulo 6, versículo 4. E os pais devem honrar pai e mãe. Mas para honrar pai e mãe, você tem que mostrar bem o que é respeitar pai e mãe. E ele vai respeitar, ela vai respeitar o pai e a mãe quando você tiver pulso e dizer, se você fizer isso, eu farei isso. Faça para ver. Aí se fizer, cumpra a sua palavra. Então que o Senhor nos ajude a orar neste momento. Soberano Deus e Pai, em tua presença, eu quero te agradecer por esta palavra, Senhor. Pai, o Senhor sabe que meu interior é altruísta, que eu desejo o bem para todos, Senhor. Pai, vejo como está o mundo, as situações, o que tem acontecido. Pai eterno, e o Senhor hoje me deu essa palavra para falar sobre crianças, meu Deus. Quantos inocentes são vitimizados, quantos inocentes entram cedo no mundo do mal, do crime, Senhor. Quantos inocentes, às vezes órfãos, quantos inocentes, às vezes sendo maltratados. Ou os pais, meu Deus, às vezes foram pais cedo, não sabe criar. Meu Deus eterno, toma esta causa em tuas mãos. Protege os pequeninos, Senhor, porque precisam da tua proteção. Eles precisam, Senhor, do teu olhar, assim como nós. Meu Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, aonde esta palavra chegar, esta oração chegar, que haja paz, que haja entendimento, que haja, meu Deus, enriquecimento, edificação para este lar, para esta família, em nome do Senhor Jesus. Também apresento o Brasil, Pai, esse maravilhoso país, que o Senhor nos, ó meu Deus, permitiu que nascêssemos e que pisássemos a planta dos pés. Meu Deus, muito obrigada pela vida, pelo nosso país. Sim, Senhor, porque podemos ouvir o canto dos pássaros, podemos desfrutar de coisas boas, podemos ainda te adorar, te buscar, te exaltar. Senhor Jesus, eu te peço a tua bênção sobre todas as famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Muito obrigada pela audiência, por deixar eu entrar na sua casa ou na sua companhia, onde você está, através desse meio de comunicação. E o meu desejo é que haja paz, alegria, bênção, vida com Deus, como diz, a presença do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, se o Senhor permitir, estarei trazendo conselhos sobre assuntos atuais, adolescentes, família, entre outros assuntos, os quais são desafiadores, que chamam a atenção. E o meu objetivo é esclarecer, abrir, desejando que o Senhor abra a mentalidade de cada pessoa que ouvir, e assim que possa acrescentar para o bem seu e da sua família. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém.